Vamos começar a nossa aula com uma pergunta. O título, o tema da nossa aula presente. A pergunta é: escravos no texto bíblico? A aula já começa com uma pergunta. Uma vez perguntaram para um judeu: por que vocês judeus sempre gostam de responder uma pergunta com outra pergunta? Aí o judeu respondeu: por que não? Muito bem. Então, na verdade, estamos começando com uma pergunta. Escravos, eu estou com a internet um pouquinho fraca, tomara que continue se sustentando. Escravos, no texto bíblico, na Parashá de Mishpatim, que é a Parashá dessa semana, que ela é uma sequência à porção semanal anterior, que era a porção de Itró, onde o acontecimento, o episódio central daquela porção é a entrega da Torá, particularmente dos 10 mandamentos. A porção atual de Mishpatim começa com uma conjunção, a conjunção e. Ve'eile hamishpatim. E estas são as leis. Esse e vem ligar todas as leis dessa porção ao texto anterior, nos transmitindo a mensagem clara. Da mesma forma que os 10 mandamentos foram transmitidos por Deus, todas as mitzvot da Torá, todos os preceitos da Torá e as 7 leis fundamentais dos Bnei Noach também foram transmitidas pelo mesmo Deus. Há 3 tipos de leis. As leis chamadas de Hukim, estatutos, que são leis, eu diria dogmas, que são leis totalmente ilógicas, incompreensíveis. Por exemplo, a lei da vaca vermelha. Abater uma vaca de pelo inteiriço vermelho e depois de abatida ser cremada, e essas cinzas adicionadas a uma poção, a uma água, poderiam purificar-nos da maior de todas as impurezas, que é o contato com um morto, com a morte. É uma lei totalmente ilógica. Até o mais sábio dos homens, o rei Salomão, não entendeu essa lei. O único que realmente entendeu era Moshe, mas por ordens do divino, ele manteve na maior discrição a explicação dessa lei. Por quê? Porque se o judaísmo e se a Torá fosse totalmente compreensível, então seria apagado o aspecto divino da Torá. Deus é infinito. Então seria um contrassenso entendermos tudo, porque a Torá é a expressão do infinito. O infinito pressupõe que nós somos limitados
e que nós não podemos entender absolutamente tudo que vem de Deus. Porque, apesar de boa parte da Torá, sim, entendermos, tem níveis que estão totalmente acima da nossa compreensão. Como eu já expliquei aqui anteriormente, a ocupação de uma alma fora do corpo no paraíso espiritual é se ocupar de níveis cada vez mais profundos de explicações da Torá. Milhões, zilhões de níveis mais profundos para a mesma mitzvah, para as mesmas palavras, para a mesma frase, para o mesmo conceito, já que se trata da sabedoria infinita de Deus. Muito bem. Depois, temos algumas perguntas em cima da pergunta temática, que é: escravos? No texto bíblico, existe a figura, a Torá possibilita a figura do escravo? Como é possível? Nós sabemos que a Torá é a Torá da vida. Ela preza os direitos, a liberdade, a harmonia, a paz, a serenidade, o sucesso, o êxito pessoal de cada pessoa. Então, como que a Torá permite a figura do escravo? Essa é a primeira pergunta. Há outras perguntas também. Por que que a Torá logo se inicia nessa porção com um assunto relativo a escravos? Mas vamos então dar uma introdução. O que é um escravo pela Torá? Um escravo pela Torá é um estagiário. Não é escravo igual Hollywood nos mostrou, dos filmes, ou o que os judeus sofreram com a escravidão no Egito. Porque sou estranho. Os judeus acabaram de sair da escravidão do Egito. E Deus vem falar por meio de Moshe sobre a figura de escravo. O que é exatamente escravo? Não tem nada a ver com as civilizações da antiguidade, nem com os egípcios, nem com os persas, nem com os gregos e nem com os romanos. O direito ocidental é baseado no direito romano. E no direito romano, a figura de uma pessoa livre é chamada de, em latim, iuris. Iuris é a personalidade jurídica de uma pessoa. O escravo é considerado no direito romano como res. O que é res em latim? Igual uma pedra, uma coisa, algo inanimado. Então, como que pode ser que a Torá começou nas leis do dia a dia, nas leis triviais, um assunto de escravo? Então, vamos analisar cuidadosamente o que é o escravo na Torá. A lei judaica, a Halachá, fala que se um amo e o seu escravo estão viajando juntos e eles pararam numa estalagem, num hotel para dormirem, um pequeno hotel, e lá só há um travesseiro e uma cama e um cobertor. O único travesseiro deve ser dado ao escravo. A única cama deve ser dada ao escravo. E o único cobertor deve ser dado ao escravo. Então, escravo na Torá não é exatamente o escravo que nós conhecemos do conceito das civilizações antigas, onde as pessoas eram, quando adquiridas como escravas, eram tratadas como animais, eram barbarizadas. Então, não tem nada a ver. E existem várias figuras de escravos na Torá. Na nossa paraxá tem 3 figuras de escravos. E depois nós vamos falar sobre essas 3 figuras. A primeira é o Evet Knaani. Desculpa, é o Evet Ivri, o escravo judeu. O que significa escravo judeu? Um judeu pode ser escravo de outro judeu?
Essa é a pergunta. Depois tem Evet Knaani, um escravo cananeu ou canaanita. É um escravo que não é judeu. E, finalmente, nós temos uma Amá Ivriá, uma escrava judia, mas é uma escrava num status diferente do escravo judeu. Vamos explicar isso pormenorizadamente. A Torá procura justiça social e equilíbrio da sociedade. O que é um escravo na Torá? Boa parte dos jovens que têm recursos hoje em dia, e não são poucos os recursos, eles conseguem. O sonho de um adolescente é fazer interchange. Em português, intercâmbio. Aprender inglês fluentemente, sendo adotado por uma família americana, ou canadense, ou britânica, ou australiana, ou mesmo na South African, sul-africana. São os países principais que falam inglês. Então, os principais países, Estados Unidos, Canadá, Austrália ou própria Inglaterra, que é a Europa, são extremamente desenvolvidos. Então, o jovem, ele é adotado por uma família, é claro que tem todo um custo que a família está ganhando com isso, e a empresa que está providenciando essa viagem. E o jovem, além de aprender o inglês, ele aprende o estilo de vida ou do americano, ou do britânico, ou do canadense, ou do australiano, que em geral é um estilo de vida mais envolvido, porque esses países são mais estruturados, mais envolvidos. Isso é intercâmbio. Há muitos jovens que sonham em fazer o intercâmbio. O que é um escravo na Torá? Então vamos explicar os vários tipos de escravos. Em primeiro lugar, a Torá abre nessa porção com o escravo hebreu. Quem é o escravo hebreu? É alguém que roubou e que não conseguiu devolver o objeto roubado. Alguém roubou um boi e uma vaca. Aí pegaram o ladrão. O ladrão acabou de fazer um churrasquinho para 30 convidados na laje. E um monte de latinhas de cerveja, e todo mundo já bem satisfeito. Quando vão ver a grelha da churrasqueira, não tem mais nada, só tem carvão. Comeram o boi e a vaca. Aí chega a polícia e fala: vocês têm que devolver o boi e a vaca. Aí eles fazem assim na barriga, assim, olha, sinto muito. Já era. Ó, comemos o boi e a vaca. Mas, pela lei judaica, o objeto roubado tem que ser devolvido, tem que ser restituído. Então, como essa pessoa paga, ela pode ser coisas muito mais valiosas do que somente um boi e uma vaca, que também são caros. Pode ser que ela assaltou o banco e com esse dinheiro fez sei lá o quê e perdeu. Um cara que assaltou o banco, roubou R$ 1 milhão, investiu na bolsa e perdeu tudo. E depois ele foi pego. Aí perguntam: e como você vai ressarcir os correntistas, ou o banco, ou o erário público, as contas públicas? Como você vai ressarcir esse milhão roubado? Aí ele diz: não tenho como. O roubo, o objeto do meu roubo, não existe mais. Ele se desfez. Então vem a Torá e, com a permissão do Beit Din, do tribunal rabínico, a pessoa é transformada por 6 anos em escravo. Ele não é um escravo, na verdade. Ele não foi preso. Eu já falei aqui anteriormente que
a punição, privação da liberdade, não é a principal punição da Torá. Aquilo que Hollywood demonizou como chicotadas, a verdade é que certos povos batem, chicoteiam até matar o réu, até matar o prisioneiro. Na verdade, essa pena existia na antiguidade. E era uma pena que era dada entre 4 paredes, ninguém via, um tribunal rabínico presente, 2 testemunhas e um médico. E o médico ia dizer se a pessoa poderia apanhar ou não. O que é pior? Levar algumas chicotadas e voltar para casa? Ou passar anos e anos preso, apodrecendo numa escola de criminalidade que é o presídio, que é a prisão? Eu acho que vale mais a pena levar umas poucas chicotadas, voltar para casa e aprender a lição para não fazer isso, porque senão vai apanhar de novo. Mas sempre voltava para casa. Ou seja, aquilo que Hollywood demonizou como chicotadas, na verdade tem na Arábia Saudita hoje em dia, quando eles começam a bater, a chicotear uma pessoa, é até a morte. Não existe chicotadas até a morte. Por exemplo, na Torá, quando existe essa forma de pena, olha que interessante. Quando iam chicotear, açoitar um réu, vamos dizer que ele tinha que receber 3 açoites, 3 chicotadas. Se na hora de receber a pena ele ficasse tão apavorado a ponto de se borrar todo, encher as calças, literalmente, na hora ele era isento da pena. Ele não receberia chicotadas. Por quê? Porque o Beit Din, o tribunal rabínico, dizia o seguinte: a nossa intenção foi puni-lo e não humilhá-lo. Já que, infelizmente, por força das circunstâncias, tamanho o medo dele, ele acabou perdendo o controle do próprio corpo, se borrando, defecando, perdendo o controle e sujando as próprias roupas, ele está numa situação de humilhação. Então, foi descaracterizada a aplicação da pena. Então, a pena ela é comutada, ela é retirada. Não podemos penalizar uma pessoa que acabou tendo uma consequência mais desastrosa que não era a nossa finalidade. Penalizar, sim. Humilhar, não. Essa pessoa, infelizmente, por força das circunstâncias, se encontra numa situação humilhante. Perdeu nas calças de medo de levar as chicotadas. Então, as chicotadas são suspensas porque se descaracterizou a aplicação da pena. Isso é judaísmo. Isso é a lei humana e divina da Torá. Muito bem. O escravo hebreu, então, era um ladrão que roubou, mas não tinha como devolver o objeto restituído. Detalhe, o ladrão, pela lei da Torá, não é preso, a menos que ele seja um assassino, a menos que ele tenha transformado o roubo em latrocínio. Aí não é mais prisão, não é mais roubo, é latrocínio, é roubo seguido de assassinato. Então, é outra consideração. Mas, na lei do mundo inteiro, um ladrão que rouba, ele é automaticamente preso. Você quer matar alguém? Não, ninguém quer matar ninguém aqui. Um sujeito quer matar outra pessoa sem tocar num fio de cabelo dela? Sabe uma forma sutil de matar uma pessoa sem tocar num fio de cabelo dela? Tira a liberdade dela. Faz ela entrar numa saletinha, numa salinha, e fala: olha, sinto muito, daqui você não sai. Nem hoje, nem o mês que vem, nem a semana que vem, talvez daqui a alguns anos. Acabou. Durante esses anos, você acabou com a pessoa, matou a pessoa. A única grande exceção que a Torá tem como medida punitiva, penalização, a privação da liberdade, são as pessoas de altíssima periculosidade. Os assassinos já são considerados de alta periculosidade. Quem mata uma vez, já é mais fácil matar a segunda vez. Quem já matou duas vezes, é mais fácil ainda matar. Então, assassino é de periculosidade. Então, ele tem que ser preso até ser esclarecida a pena dele após um julgamento, etc, etc.
Então, escravo hebreu é aquele que roubou e não tinha como devolver o objeto roubado. Existe uma outra possibilidade, e aí a gente entende, e nós entendemos, temos que nos aprofundar nessa possibilidade, como existe a possibilidade de vender a si mesmo. Uma pessoa paupérrima, uma pessoa que não tem onde morar, uma pessoa que mora na rua, que mora no campo e não tem como se alimentar, não tem como se vestir, está seminua por falta de roupa, não tem dinheiro, não tem como se proteger do sol, da chuva, do calor ou do frio ou das intempéries. Essa pessoa é um pobre absoluto. Ela pode se vender como escravo para adquirir a mínima condição humana, a mínima condição moral para poder sobreviver. De novo, o que vai acontecer com esse escravo? Ele vai ser adotado por uma família. Então, escravo não é simplesmente um servo, não é simplesmente uma pessoa que trabalha até não poder mais e que não tem direito algum. Não. Vamos nos lembrar do exemplo: interchange, intercâmbio. Escravo é uma pessoa que foi adotada. A pessoa que está na situação tal que se encontra na pobreza absoluta, e mais um pouco a pessoa vai morrer de inanição, de fome, ela pode se vender como escrava. O que quer dizer se vender? Ela vai ser adotada por uma família, ela vai trabalhar por essa família, e essa família vai dar casa, comida, carinho, condições humanas para uma pessoa que estava vivendo em condições subhumanas. E por quanto tempo? Por 6 anos. Aí a Torá já começa com uma lei. E se esse escravo quiser ficar mais tempo? Alguém já ouviu dizer da possibilidade de um escravo que possa ser libertado e queira continuar sendo escravo? É sinal que não é escravo, porque nenhum escravo continuaria querendo ser escravo. Aqui significa um estagiário, um membro adotado da família. Esse membro adotado gostou tanto porque ou ele saiu da condição amoral de um ladrão e está sendo recuperado pela família com os valores da Torá, porque Deus providencialmente fez com que o objeto roubado sumisse e ele não tivesse condição de restituir o objeto. O segundo caso, a pessoa que está num estado de pobreza total, algum problema grave ela tem, e não só de ordem material, de ordem psicológica, de ordem social, a ponto de quase estar morrendo de inanição por falta de condições. Então, para ele ter sua vida salva, ele toma a iniciativa de se vender como escravo, em troca da sobrevivência. Outro caso é Evet Knaani. Quem é um Evet Knaani? Um escravo cananeu ou canaanita. Havia uma discrepância, havia uma diferença muito grande de nível espiritual, nível moral, nível social entre o povo de Israel e os outros povos na antiguidade. Eu não preciso ir longe. Os pais sacrificavam os próprios filhos para virarem churrasquinho, para irem para fornalhas de estátuas gigantescas. As civilizações da antiguidade não poderiam ser normais, já que elas ofertavam como sacrifícios os próprios filhos. Não tinham amor à vida, não tinham amor ao próximo e feriam uma natureza de um pai e de uma mãe de quererem
proteger o próprio filho. Sacrificar um filho para uma estátua? Isso daqui é totalmente insano. Os povos da antiguidade eram bárbaros, eles tinham leis bárbaras, eles eram totalmente selvagens e tentavam justificar o moralmente, eticamente injustificável. Os judeus sofreram muito com essas leis quando foram dominados por esses povos. Na Idade Média, os senhores feudais, eles exigiam, isso daqui é um costume que vem desde os romanos, que qualquer casamento de qualquer membro de qualquer povo que estivesse sob domínio do povo dominante, a primeira noite, a noite de núpcias da noiva, pertencia ao senhor feudal ou mesmo ao imperador romano. Isso daqui é uma barbaridade, é uma imoralidade, uma selvageria institucionalizada sob forma de lei. E a idolatria era intimamente associada à barbárie, à falta de ética, de moral. Então, quando o povo de Israel conquistava outros povos numa guerra, que era a guerra do tudo ou nada na defesa pessoal, na própria defesa, então os prisioneiros eram transformados em escravos. Mas que tipo de escravos? De novo, estagiários. Vão aprender a ser gente numa casa e numa família e num lar judaico. Vão aprender o que é monoteísmo. Vão aprender o que é respeito a uma mulher e o que é respeito a um homem. Vão aprender o que é respeito a um idoso e o que é respeito aos direitos de uma criança. Vão aprender o que é servir a Deus verdadeiramente. E uma curiosidade, Evet Knani, na antiguidade, um escravo cananeu ou canaanita, era um estágio intermediário entre as nações do mundo e o povo de Israel. Era um processo sutil de conversão ao judaísmo. Esse estágio, chamado escravo ou escrava cananeus, era um processo sutil e gradativo de conversão ao judaísmo. O escravo cananeu ou a escrava cananeia, ao serem libertos, automaticamente tinham que passar pelo mikve, pelas águas purificadoras do mikve. O escravo cananeu era circuncidado e passavam por uma cerimônia na libertação deles e automaticamente se transformavam em judeus. Ou seja, o escravo cananeu era uma forma sutil de conversão ao judaísmo. E, finalmente, temos a figura da Amá Ivriá, da escrava judia. A escrava judia era um estágio também superior. Uma família paupérrima, tinha uma filha pequena, ela era vendida como escrava, mas, na verdade, ela tinha a opção de se casar com o seu amo, porque ela ia se transformar na esposa do amo. É claro, não como criança. Como criança é pedofilia. A Torá e o judaísmo são contra a pedofilia. Essa escrava, essa criança, quando crescesse, ela iria para uma casa normal, porque os pais chegaram a um nível tão grave de miséria que não tinham a mínima condição, aquela criança iria morrer se ficasse na órbita dos cuidados de seus pais. Então, ela ia ser adotada com todos os cuidados da ética e moral. No Brasil, toma-se o máximo cuidado com a adoção de crianças, porque se os pais adotivos não forem bem intencionados, vão transformar a criança em objeto de pedofilia e de outras coisas mais. Então, na verdade, por isso que a lei é muito exigente no Brasil na adoção de crianças. Então, todos esses cuidados numa sociedade justa que cumpre os desígnios e a vontade de Deus. O direito romano, quando alguém tem uma dívida totalmente insolvente, o não pagamento, a inadimplência de uma dívida, o direito romano, no primeiro estágio,
os credores vinham com facas, peixeiras e tacapes e machadinhas, e se o devedor não pagasse, ele era morto na hora. Depois o direito romano explicou que o devedor deveria pagar como patrimônio. Passados mais de 2000 anos, o direito ocidental não tem solução para a insolvência quando o devedor não tem como pagar, a menos que sejam dívidas, pensão alimentícia, etc., que aí cai no campo penal, mas não tendo como pagar, não se resolve o problema. Então, o devedor, ele era transformado em escravo para pagar a dívida, no máximo até 6 anos. Nós vamos falar na sequência, nós vamos falar o que acontece com essa lei apresentada nessa paraxá.